Noite, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Uma grande honra estar com vocês mais uma vez. Hoje nós vamos dar continuidade no texto que pregamos de Mateus 24, onde encontramos o sermão escatológico do nosso Senhor Jesus Cristo, em resposta ao questionamento feito pelos seus discípulos. Abra sua Bíblia em Mateus 24. Nós notamos na mensagem anterior que as perguntas envolviam tanto assuntos relacionados àquela geração, a qual presenciou a destruição do templo em Jerusalém pelos romanos no ano 70 depois de Cristo, bem como também fala sobre assuntos relacionados à segunda vinda de Cristo e à consumação de todas as coisas. Nós também consideramos que a visão histórica reformada interpreta a profecia como descrevendo ambos esses eventos, tanto a destruição em Jerusalém, no ano 70, quanto a destruição no mundo na segunda vinda de Cristo. Então, a primeira como uma prévia da segunda. A Bíblia de Estudo da Fé Reformada, acho que tem alguém lá na porta, não tem? Diz o seguinte: Jesus mesmo distingue e os separa, dando sinais para preparar os seus seguidores para a destruição de Jerusalém, dentro daquela geração, enquanto enfatiza a chegada daquela hora, daquele dia e hora, ou seja, do seu glorioso retorno físico. Não será previsível nem mesmo por seus discípulos, razão pela qual é preciso preparar-se para a sua chegada a qualquer momento. Então, nós vimos que trata desses dois momentos. Consideramos na mensagem anterior o princípio das dores. Nós vimos alguns sinais que marcam o período entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Foi descrito ali esse princípio das dores como um tempo de guerras e rumores de guerras, de perseguição, fomes, terremotos em vários lugares e a proliferação de falsos ensinos, de falsos apóstolos, o esfriamento do amor, e ao mesmo tempo é dito no verso 14, o verso anterior ao que nós vamos considerar, a partir do qual nós vamos considerar hoje, é dito o seguinte: será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então foi aí que nós terminamos na última mensagem, ali em Mateus 24, e hoje nós vamos dar continuidade a esse texto, considerando os versos de 15 até o 31. Esses são esses versos que nós vamos ler agora, em sequência vamos fazer a exposição. Vamos ler. A palavra de Deus diz assim: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda, então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para trás buscar sua capa. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e nem haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo, mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. Então, se alguém vos disser: eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, os próprios eleitos. Vede que vô-lo tenho predito, porquanto se vos disserem: eis que ele está no deserto, não saiais, ou ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago
sai do Oriente, se mostra até o Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos, com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Oremos. Santo Deus, Senhor nosso, Pai nosso, que está nos céus, colocamos diante do Senhor as nossas vidas. Senhor, rocha nossa, Redentor nosso, nós elevamos os nossos olhos para o céu, para o alto. De onde virá o nosso socorro? O socorro vem de Ti, Senhor. O Senhor é o nosso socorro, o Senhor é o nosso refúgio, um socorro bem presente na hora da angústia. Coloco diante de Ti as nossas vidas, Pai. Te peço, Senhor, fala aos nossos corações por meio da Tua santa palavra. Eu reconheço a minha total fraqueza, necessidade e dependência de Ti. Te peço, Senhor, me usa como instrumento para proclamar a Tua palavra para a Tua igreja que aqui se reúne. Que haja grande edificação. Que o Teu nome seja engrandecido, Senhor. Que o Teu Santo Espírito venha com poder falar e ministrar aos nossos corações. Desvenda, Pai, os nossos olhos para contemplarmos as maravilhas de Tua lei, Senhor. Ó Deus, que o Senhor seja engrandecido. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dividir esse sermão em apenas duas partes. Os versos 15 ao 27, nós vamos considerar tempos de grande tribulação. E dos versos 28 ao 31, a segunda vinda de Cristo, a segunda vinda do Filho do Homem. Então vamos considerar a primeira parte, tempos de grande tribulação. O texto começa dizendo: quando, pois, virdes o abominável da desolação, de que falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê entenda. Vocês lembram que quando os discípulos mostraram as construções do templo para o Senhor Jesus Cristo, ele respondeu da seguinte maneira: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo, não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele falou ainda neste capítulo, no verso 2. Então nós vimos que eles perguntaram: quando sucederão estas coisas? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação de todas as coisas? E a pergunta deles parece pressupor que a consumação do século ocorreria imediatamente após a queda de Jerusalém. Mas o Senhor, Jesus Cristo, explicou para eles que haveria um tempo mais extenso, envolvendo tribulações, envolvendo a proclamação do Evangelho. Isso ocorreria antes da sua segunda vinda, como nós vimos na mensagem anterior, né? Aquele princípio das dores. Desse modo, o Senhor agora responde a pergunta aos seus discípulos, mas a sua resposta vai além de um só momento na história. Ele menciona aqui o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel no lugar santo. Quando Daniel escreveu sobre esta frase, o abominável da desolação, ele fez referência à profanação que aconteceu no templo por meio do governador sírio Antíoco Epifânio. Isso já tinha acontecido lá 168 a.C. Segundo um historiador, Joséfo, esse Antíoco Epifânio erigiu um altar pagão no templo e lá ele sacrificou um porco.
Então foi o abominável da desolação. Ele fez ali, cometeu uma blasfêmia. Ele fez um sacrilégio, algo que profanou o templo nos seus dias. E Daniel já havia, né, registrado uma profecia a esse respeito. E aqui o Senhor Jesus Cristo utiliza a profecia aplicando a mais de uma situação histórica. E aqui a gente observa mais uma vez, né? A mesma profecia agora vai ser aplicada a uma outra situação. Isto é, de forma semelhante como no passado, os lugares santos do Senhor haviam sido profanados, assim ia acontecer outra vez. Alguns anos depois dessas palavras de Jesus aqui, mais especificamente, como já vimos no ano 70 depois de Cristo, os romanos entraram no templo com os seus estandartes militares, insígnias cerimoniais que constituíam seus elementos de fé e profanaram aquele templo. Lembrando que havia também adoração ao imperador romano, né? Havia, né, muita idolatria envolvida em tudo isso. E o templo foi também, mais uma vez, profanado. Então o Senhor utilizou aquela profecia de Daniel para falar que aquilo que havia acontecido, aconteceria de novo, né? Então o Senhor está falando, e William Hendrickson comenta da seguinte maneira: de fato aconteceu quando os exércitos romanos, com a imagem do imperador em suas bandeiras, uma imagem e o imperador adorados por eles, puseram cerco à cidade de Jerusalém. Mas assim como o altar pagão e o suíno oferecido sobre ele no próprio templo de Jeová, no 2º século antes de Cristo, apontava para as legiões idólatras de Roma, assim estas de sua parte prefiguravam a grande e final violação de tudo que é sagrado, praticada pelo anticristo. É por essa razão que nos versos 29 ao 31, Jesus pode dizer: imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do céu e os poderes do céu serão abalados. Então, o sinal do Filho do Homem aparecerá no céu com poder e grande glória. O que nós observamos aqui, e muitos teólogos têm notado, nessa declaração do Senhor Jesus, além da profanação do templo de Jerusalém aos romanos, aqui nós encontramos também um prenúncio da profanação do templo da nova aliança, isto é, da igreja, pelo anticristo no fim dos tempos. Então, nós observamos que o Senhor Jesus Cristo utiliza a profecia de Daniel, de algo que já havia acontecido lá no templo, há séculos antes, com Antíoco Epifânio. Isso ia acontecer novamente em 70, mas o que acontece em 70 também não é final, isso aponta ainda para frente, né? Aponta ainda para um outro tempo de tribulação, e aponta também para um outro abominável da desolação, por assim dizer, no caso, o anticristo. Nós lemos lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, do verso 3 ao 4, o seguinte: ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá, sem que primeiro venha apostasia, seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-os como se fosse o próprio Deus. Esse é o texto de 2 Tessalonicenses, falando sobre este homem da iniquidade, que se levanta contra Deus, e ao mesmo tempo ele quer se colocar no lugar de Deus. O anticristo é aquele que é contra Cristo, mas ao mesmo tempo é alguém que quer assumir o lugar de Cristo. É importante nós mencionarmos que alguns pais da igreja, ou seja, aqueles cristãos dos primeiros séculos da era cristã, como Irineu, como Hilário, e até mesmo teólogos do século XVI, se referiam ao cumprimento desta parte da profecia ao fim do mundo, quando o anticristo pessoal aparecerá.
em conexão com esse Tessalonicenses, certo? Então é bom a gente ter esse entendimento que quando a gente está lidando com esse texto de Mateus 24, Jesus está respondendo perguntas que vão fazer sentido, porque essa situação do ano 70 aconteceria para aquela geração, mas esse texto também fala de coisas que ainda vão acontecer. Então tem partes do texto que vão tratar especificamente para o ano 70, mas elas também, como uma sombra, apontam para o futuro. Então vamos ler a continuidade do texto. Então os que estiverem na Judeia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o eirado, não desça a tirar da casa alguma coisa. Quem estiver no campo, não volte para trás, para buscar a sua capa. Como vimos aqui, um dos pontos importantes dessa profecia do Senhor é a tomada de Jerusalém pelos romanos. O Senhor Jesus deu sobre como os seus discípulos deveriam se comportar diante daquela situação que estava por vir. É notável que lá em Lucas 21:20 é dito assim: quando, porém, vir de Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. E nós observamos que seria algo que eles precisariam tomar uma atitude rápida, né? Eles não iam ter tempo para se organizar, iam ser tomados rapidamente. E o Senhor os orienta ao quê? A fugirem. Você está no telhado, não vai buscar as tuas coisas lá dentro, se organizar, porque você vai ter que fugir logo. Aquele contexto era muito normal eles ficarem em cima das casas, não tinha ar-condicionado, às vezes para pegar um vento ou por algum outro motivo, eles ficavam na parte de cima da casa. Então, você está lá, não entra para pegar as tuas coisas, foge, dá no pé, não vai voltar para pegar a tua capa, os teus objetos, não vai dar tempo, fuja. E aqui, quando nós observamos o Senhor orientando a fuga, nós podemos fazer uma reflexão dessa parte. O Senhor orientou a fugirem imediatamente, isto é, a zelar por sua própria segurança. Nós consideramos aqui que às vezes, em certos momentos, o nosso dever é fugir do perigo. Tem certas situações que a gente vai ter que fugir. Certamente nós não devemos ser covardes. Nós sempre devemos estar dispostos a confessar a Cristo e até mesmo morrer, se necessário, pela causa do Evangelho. Mas isso não quer dizer que nós temos que nos atirar para dentro do perigo, a menos que isso faça parte do nosso dever naquele momento. Não é porque nós temos que confessar a Cristo que nós não podemos zelar pela nossa vida, ou não podemos fugir e buscar cuidar da nossa família, certo? Se isso não for trazer glória nenhuma para o Senhor, se não for uma questão de necessidade de vida ou morte, uma questão de eu tenho que confessar a Cristo aqui, ou rejeitar a Cristo, né? Se eu não vou cometer nenhum pecado, eu tenho que fugir mesmo numa situação dessa, proteger minha família, proteger minha vida, zelar, né? D.C. Ryle comentou que o crente não deve envergonhar-se de usar meios racionais para prover sua segurança pessoal, quando nenhum bem seria conseguido caso ele morresse em seu posto. Aprofunda a sabedoria nessa lição. Então é lícito nós zelarmos por nossa segurança pessoal e de nossa família, né? Então a gente não tem que pensar assim, eu tenho que morrer mesmo. Não, sua morte não tem que ser dessa forma. Eu tenho que, se você puder, fuja numa situação dessa. É lícito zelar por sua segurança e a de sua família. Hendrickson explica como isso aconteceu na história. Então, o Senhor Jesus que tinha dito isso para eles, isso já aconteceu na história. E a gente já sabe o que aconteceu. E temos esse registro, olha. Quanto ao cumprimento, sabemos que os judeus, em geral, se precipitaram para entrar em Jerusalém, resultando num horrível banho de sangue. O que ocorreu, porém, aos cristãos? Levaram em conta a exortação de Cristo para fugirem para os montes? Segundo muitos comentaristas, sim.
finalmente se refugiaram em Pela, da Pérea. Então eles ouviram, lembraram do que o Senhor Jesus Cristo falou. Então os judeus, eles entraram em Jerusalém, ficou cheio de gente em Jerusalém, os romanos vieram e foi um banho de sangue. Mas muitos cristãos fugiram, seguindo exatamente o que o Senhor Jesus tinha instruído aqui, e buscaram refúgio. Ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno, nem no sábado. Aqui eu acho interessante que nós observamos a solicitude em relação às mulheres e os bebês pela parte do Senhor. Muitas vezes essas pessoas eram desprezadas pelas autoridades ou pelas outras pessoas, mas o Senhor, Ele dá uma atenção especial, que é às mulheres e aos bebês. E certamente a gravidez, a lactância tornariam a viagem muito mais árdua. E a fome também tornava a gravidez ou a amamentação muito mais complicada. Então o Senhor orienta para que eles orassem, para que a fuga não ocorresse no inverno, no sábado. O inverno tem os seus dias frios, chuvosos, o que certamente ia dificultar a fuga. Então o Senhor diz, olha, orem para que não aconteça nem no inverno, nem no sábado. E sobre o sábado, eu pesquisei no comentário histórico-cultural, e lá é dito o seguinte: a lei judaica proibia montar em cavalo ou mula, ou utilizar outros meios de transporte no sábado. Mesmo para a distância que se poderia percorrer a pé, havia limites. O transporte e as travessias, portanto, seriam de difícil realização no sábado, especialmente se os residentes de Jerusalém desejassem fugir em segredo, sem entrar em conflito com os zelotes patriotas. O sábado podia ser violado para salvar uma vida, mas quem não reconhecesse a urgência da situação não colaboraria. Então, outro teólogo complementou da seguinte maneira: viajar no sábado era difícil. É evidente que mesmo os rabinos permitiam a fuga no sábado, quando uma pessoa corria perigo de perder a sua vida. E o próprio ensino de Cristo no tocante à observância do Shabat foi suficientemente generoso em dar permissão para a fuga nesse dia. Mas as muitas regras e regulamentações forjadas pelo homem, por meio das quais os escribas e fariseus haviam criado, a impressão de que o homem fora deveras feito para o sábado, tinham resultado na recusa por parte de muitos austeros observadores do auxílio solicitado pelos necessitados. Portanto, o Senhor insta com seus discípulos a orarem para que não tivessem de fugir no inverno nem no sábado. Então aqui nós observamos que naquele contexto também seria mais difícil você fugir numa situação dessa, encontrar apoio para fugir, ou até mesmo encontrar obstáculos, numa fuga nesse dia. E o que o Senhor fala? Orem para que não ocorra nem no inverno, nem no sábado. E aqui a gente tem mais uma reflexão. O Senhor, Ele instrui os seus discípulos a fazerem oração por assuntos específicos. E aqui nós observamos que Deus ouve a oração dos seus servos. Como nós lemos, elevo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu pergunto a você que me ouve, onde está o seu socorro nos dias de aflição? A quem você tem clamado? Você pode orar ao Senhor e colocar diante dele as suas circunstâncias, sabendo que Ele cuida de nós. Então o Senhor orientou, olha, ore para que a fuga de vocês não aconteça nesses dias, porque isso vai ser mais difícil. O que você precisa colocar diante do Senhor em oração hoje? Você pode colocar diante do Senhor as suas circunstâncias, as suas lutas, os seus obstáculos. Não se prive de orar. Muitas vezes nós ficamos ansiosos, nós ficamos deprimidos, nós ficamos procurando nas nossas próprias forças, no nosso próprio braço, resolver coisas que estão além das nossas possibilidades,
além do nosso alcance. E muitas vezes a gente não dobra o joelho para orar. Nós temos que depender de Deus, meus irmãos, e colocar diante dele tudo. O Senhor está aqui, a minha vida. Nós podemos, pela graça de Deus, entrar no trono da graça, para encontrar a graça imerecida do Senhor. Ele nos ajuda, Ele cuida de nós. O texto prossegue dizendo: porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido, e haverá jamais. Não tivesse aqueles dias sido abreviados, ninguém seria salvo. Mas por causa dos escolhidos, tais dias serão abreviados. O Senhor alerta sobre um tempo de grande tribulação, perseguição, como nunca for experimentada anteriormente. É certo que no ano 70, como já falamos, foi marcado por terríveis tribulações. Os relatos de Flávio Joséfo em relação a esses dias de destruição são seríssimos, fortíssimos. Todavia o Senhor fala sobre uma tribulação a qual precede imediatamente a segunda vinda de Cristo e a consumação de todas as coisas. William Hendrickson comentou: quase nem é preciso acrescentar que não se faz justiça ao conceito dessa tribulação, a qual precede imediatamente o fim da história do mundo e excede qualquer outra angústia em sua intensidade, se a referência se limita somente às dores experimentadas durante a queda de Jerusalém. Então, nós observamos que vai além de somente a queda de Jerusalém. Portanto, o texto também parece apontar ao período de uma intensa tribulação, que é mencionado também em Apocalipse 11, como vimos, ou Apocalipse 20. Aquele tempo de grande angústia que precede a segunda vinda de Cristo, consumação de todas as coisas. Portanto, a tribulação que envolveu os judeus e o templo de Jerusalém aponta para a grande tribulação em relação à igreja de Deus, pouco antes da segunda vinda de Cristo. Também é válido considerarmos aqui que os eleitos de Deus sempre são objetos especiais do cuidado de Deus. É dito aqui que por causa dos escolhidos, isto é, por causa dos eleitos, os dias da tribulação são abreviados. O Senhor tem um amor especial pelo seu povo, pelos seus eleitos, pelos seus escolhidos. É por causa deles, é por causa da sua igreja, que ele abrevia esses dias. Efésios 1, do 3 ao 4, diz assim: bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Queridos, Deus tem um povo eleito, e por amor dos seus eleitos ele intervém. Por amor dos seus eleitos, da sua igreja, dos seus escolhidos. E o texto continua dizendo: então se alguém vos disser, eis aqui o Cristo, ou ei-lo ali, não acrediteis, porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, operando grandes sinais, prodígios, para enganar, se possível, os próprios eleitos. Pesquisando sobre esse texto, eu descobri que na Judéia, do primeiro século, alguns falsos profetas judeus seduziam um número grande de seguidores, alegando ter poderes milagrosos, miraculosos. Entretanto, eles não foram capazes de cumprir essas promessas. Muitos magos diziam poder realizar curas milagrosas. Falsos profetas faziam alegações semelhantes. Na mesma época surgiam também pessoas que eram supostos messias, costumavam vir do deserto, tentando imitar Moisés. E a advertência que o Senhor fez
naquela época, continua valendo para nós, porque ainda hoje tem muitos falsos mestres por aí, enganando a muitos. Muitos falsos ensinos, falsas doutrinas, pessoas que se colocam numa posição que não deveriam estar, ou ensinam aquilo que a palavra de Deus não diz. Você percebe quantas vezes isso aparece nas Escrituras? Acautelai-vos, isto é, tome cuidado. Falsos mestres, falsos ensinos. Por que vocês acham que tem tantas advertências assim? Porque é perigoso. E mais uma vez há uma menção aos eleitos, né? Se possível, até mesmo os eleitos. Notamos, os falsos mestres tentarão enganar até mesmo os eleitos, mas Deus os guarda. Filipenses 1,6 diz: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor vai guardar as suas ovelhas, vai guardar o seu povo. O Senhor nos dá discernimento. A ovelha, ela consegue ouvir a voz do pastor. Quando você começa a ouvir uma voz meio estranha, não segue. Aquilo que não está dentro da palavra, aquilo que não combina com o que Deus diz na sua palavra, é um ensino estranho, é um ensino falso. Lembra que o apóstolo Paulo fala aos Gálatas? Ainda que eu mesmo, um anjo venha e traga um evangelho que vá além, diferente desse que eu trouxe para vocês, que seja anátema. O Senhor Jesus lá em Mateus 7, acautelai-vos dos falsos profetas, porque eles se disfarçam de ovelhas, mas por dentro são lobos, roubadores. Eles vão enganar muitos, e aqui fala que eles vão fazer milagres, aparentemente. Lembra de Janes e Jambres ali, que foram contra Moisés, aqueles que tentavam maquiar, tentavam imitar os sinais que o Senhor estava mostrando ali no Egito? Existem falsos mestres hoje. E tomem cuidado, para vocês não serem levados por falsos ensinos. Hoje em dia, nós temos isso aqui, e celular. E a gente tem acesso a muita coisa aqui. Se você não vigiar, daqui a pouco você está ouvindo uma pessoa que está falando doce, que fala que é crente, mas lá vai falar algumas coisas interessantes, mas lá no meio ele começa a falar coisas que não concordam com a palavra de Deus. E você pode achar que aquilo ali é bíblico, mas não é. Tome cuidado, vigia, conheça mais a palavra para você não ser enganado, que a palavra seja o nosso crivo, que nós sejamos como os bereanos. Vocês lembram dos de Bereia? E quando os apóstolos pegando Eliseu nas escrituras, para ver se as coisas eram de fato assim. Isso sendo dito, concorda com as escrituras? Não concordo, então fico com as escrituras. Se o que eu estou pregando aqui não concordar com as escrituras, fique com as escrituras. A palavra é que deve guiar a igreja, a palavra de Deus. Então nós temos que conhecer bem a palavra. Então, a palavra diz assim: vede que vou-lo tenho predito. Portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, ei-lo no interior da casa, não acrediteis, porque assim como o relâmpago sai do oriente, se mostra no ocidente, assim é de ser a vinda do Filho do Homem. Onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão os abutres. O Senhor diz assim, ele começa dizendo assim: vede o que vos tenho predito. Ele está dizendo antecipadamente, para que os seus discípulos ficassem atentos.
Olha, observe que eu estou avisando para vocês, para que vocês não sejam pegos, né, surpresos, se isso acontecer. A segunda vinda de Cristo não vai ser um evento obscuro, escondido, mas será visível e notado a todos. Não é algo restrito a uma seita ou grupo de iniciados. Assim como um relâmpago produz um esplendor tão brilhante, que pode ser nitidamente visto de um a outro extremo do céu, assim a vinda de Cristo será de tal modo pública, todo olho verá. E esse provérbio, que é dito no final, onde estiver o cadáver, aí se juntarão os abutres, provavelmente reforça o anúncio da segunda vinda de Cristo, de uma forma pública. Então, quando falamos da segunda vinda de Cristo, muitas vezes as pessoas pensam que vai ser algo invisível, que as pessoas vão ser arrebatadas de uma forma invisível, vai ficar só a roupa da pessoa, e aí o pessoal vai ficar desnorteado, o que é que está acontecendo. Ou alguém pode dizer assim, olha, ele está aqui dentro, ele está ali naquela casa, ou ele está no deserto. Não, não é desse jeito. Não vai ser algo invisível, não vai ser algo secreto. Todo olho verá. Assim como um relâmpago, né, que vai de um extremo ao outro do céu. Vai ser uma manifestação visível, pública, inequívoca. Todos saberão que isso aconteceu. E lembrando, considerando aqui essa primeira parte, em que o Senhor Jesus Cristo orienta, fala a respeito desta fuga, nós lembramos também que nas Escrituras tiveram outros momentos que foi necessário fugir. Por exemplo, José e Maria fugiram de Herodes para o Egito, por orientação do Senhor. Ló e sua família fugiram da destruição de Sodoma e Gomorra, também por orientação do Senhor. Então, em certas situações, fugir é a melhor opção. E fique também essa reflexão para nós. Vimos aqui também que podemos orar, pedir para Deus nos ajudar em relação às circunstâncias de nossa adversidade. Vimos que o Senhor advertiu seus discípulos em relação a tempos de tribulação e perseguição. Nós também devemos ser conscientes em relação a isso. A caminhada não é fácil. Ele alertou sobre falsos mestres, sobre falsos cristos. Quantos falsos mestres, seitas e falsas religiões existem hoje e também tentam nos seduzir. Ele também ensinou que a sua vinda será visível e manifesta a todos. E cuidado com doutrinas estranhas que podem querer enredá-lo. A gente observa tudo isso aqui nesse... E caminhando para o segundo ponto, que é mais breve, é a segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, verso 28 ao 31, é dito assim: logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e muita glória. Ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Essa é uma clara referência à segunda vinda do Senhor Jesus Cristo. Essa conexão é um dos motivos pelo qual nós entendemos que não se trata somente ali de Jerusalém, porque diz assim, logo em seguida a tribulação daqueles dias, aí fala da consumação e da segunda vinda, né? E é uma referência, né, à consumação de todas as coisas. Hendrickson comenta da seguinte forma: o quadro é muitíssimo vívido. Enquanto a terra é banhada com o sangue dos santos, na mais terrível tribulação de todos os tempos,
Repentinamente o sol escurece. Naturalmente que a lua também cessa de produzir sua luz. As estrelas desviam de suas órbitas e correm para a sua destruição. Elas caem do céu. Os poderes do céu são abalados. Ouvem sons terrificantes. O rugido do mar e suas ondas causam perplexidade no seio da humanidade. O povo desmaia de medo com pressentimento do que começa a acontecer no mundo. Nós observamos aqui esses sinais. A Escritura fala, como nós lemos na ordem de culto, lá em Lucas 21, do 25, haverá sinais no sol, na lua, nas estrelas. Sobre a terra, angústia entre as nações, em perplexidade, por causa do bramido do mar, das ondas. Haverá homens que desmaiarão de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo, pois os poderes dos céus serão abalados. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem, com poder e grande glória. Ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Esse é o texto de Lucas. Mas 2 Pedro, no capítulo 3, do 10 ao 13, também fala a esse respeito. Olha o que é dito lá. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, no qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, os elementos se desfarão abrasados, também a terra e as obras que nela existem serão atingidas. Visto que todas essas coisas hão de ser assim desfeitas, deveis ser tais como os que vivem em santo procedimento e piedade, esperando e apressando a vinda do dia de Deus, por causa do qual os céus incendiados serão desfeitos, os elementos abrasados se derreterão. Nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus, nova terra, nos quais habita a justiça. Os crentes, diante dessas verdades bíblicas, não devem ficar apavorados, mas devem viver em santo temor e piedade. Como disse o Senhor, ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Quando nós falamos a respeito dessas coisas, pode ser que a gente pense, nossa, os poderes do céu sendo abalados, né? Todo esse caos nesse texto, pode ficar com medo, né? Mas a nossa resposta tem que ser essa: exultem, exultem. Por quê? Alegrem-se, ergam a cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Para o ímpio será um dia de grande lamento, mas para o crente, o dia da consumação será um grande regozijo. Todos os verdadeiros crentes serão reunidos, de todos os tempos, de todas as nações, falam todos os idiomas, todos estarão lá. A família de Deus será plenamente reunida com o seu Senhor, dos quatro cantos. Vocês acham agradável encontrar com seus irmãos na fé? Como é bom e suave, agradável os irmãos viverem em união. Às vezes a gente tem mais afinidade, até mesmo do que parentes antigos. Às vezes a gente conhece o irmão em Cristo há pouco tempo, tem tanta afinidade que a gente ama o mesmo Senhor. Não é? A gente consegue conversar e falar a respeito das mesmas coisas e ter a mesma visão, porque a palavra nos conduz e ter o mesmo propósito de vida. Às vezes eu vou viajar e sou recebido tão bem, ficando na casa de algum irmão que eu acabo de conhecer, mas parece que eu conheço há muito tempo. Aí eu pergunto, como é que foi que você se converteu? Como é que foi que o Senhor te encontrou? Como foi o seu encontro com o Senhor? A pessoa conta o testemunho. Como é bom a gente ter
pequenos grupos que a gente conversa sobre a palavra de Deus. Como é bom a gente se reunir no culto solene e adorar a Deus juntos, trazer nossas famílias, nos reunirmos e ter comunhão. Que maravilhoso é isso, não é? Mas, meus irmãos, se nós achamos agradável nos encontrar com os nossos irmãos aqui na terra, quão maior não vai ser a alegria de nos reunirmos com o nosso Deus e com nossos irmãos de todas as épocas, de todos os lugares, nesse grande dia, esse grande banquete. Ou aqueles irmãos que já partiram e já estão lá, e nós vamos poder encontrá-los. Que alegria será, que regozijo será louvar o Senhor com nossos irmãos amados. Esses versículos nos ensinam que as predições do Senhor certamente se cumprirão. Tudo que ele disse a esse respeito de Jerusalém, do templo, se cumpriram. Certamente o que ele falou sobre a sua segunda vinda e sobre a consumação se cumprirá. Houve uma arca para Noé no dilúvio. Houve uma Zoar para Ló quando Sodoma foi destruída. Haverá em Jesus um esconderijo para todos os crentes, quando a ira de Deus finalmente descarregar-se sobre este mundo vil. Que me ouve, já encontrou refúgio em Jesus Cristo? De que lado você estará naquele grande dia? Assim como foi nos dias de Noé, quem estava na arca foi salvo do dilúvio. Quem está em Cristo será salvo do juízo. Eu concluo esse sermão com as palavras do bispo D.C. Ryle. Eu peço que a igreja preste bastante atenção. A segunda vinda pessoal de Jesus Cristo será tão diferente da primeira quanto possível. Ele veio na primeira vez como homem de tristezas, cercado de aflições, nasceu uma manjedoura em Belém, pequenino e humilde, assumiu a forma de servo, tendo sido desprezado e rejeitado pelos homens desde o início. Ele foi traído, entregue nas mãos de homens iníquos, condenado por um julgamento injusto, escarnecido, açoitado, coroado de espinhos e, por fim, crucificado entre dois ladrões. A segunda vez ele virá como rei de toda a terra, com toda a majestade real. Os príncipes e grandes homens deste mundo haverão de comparecer diante do seu trono para receber a sentença eterna. Diante dele toda boca se calará, todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é Senhor. Jamais nos esqueceremos disso, sem importar o que os homens possam fazer no presente. Não permanecerá zombaria alguma, nem haverá escárnios contra Cristo, tampouco haverá infidelidade alguma no dia do juízo. Os servos do Senhor Jesus podem esperar com paciência. Um dia, seu mestre será reconhecido como Rei dos Reis por todo o mundo. Oremos. Santo Deus e Pai Todo-Poderoso, que palavras de esperança, que palavras de advertência nós lemos aqui. Ó Deus, pedimos perdão por nossos pecados. Perdoa-nos quando os nossos olhos estão somente nas coisas deste mundo. Quando o nosso anseio é somente conquistar bens materiais, ou o próximo objetivo, e não ansiamos por esse
grande encontro. Que a nossa vida seja para o teu louvor. Que nós venhamos viver vidas piedosas, dedicadas a ti. Nos ajuda a depender de ti verdadeiramente. Nos ajuda a confiar no Senhor e a viver para a tua glória. Vidas santas, piedosas, aguardando esse tão esperado dia do encontro com o Senhor, da consumação de todas as coisas. Que essas verdades deixem a tua igreja alerta, vigilante, esperançosa, santa, piedosa, anunciando e proclamando o teu santo evangelho. E aqueles que ainda não te conhecem, que esse alerta venha levá-los à reflexão, se for da tua vontade, ao arrependimento e à fé em Cristo. Que haja transformação, conversão, e que o Senhor seja Senhor e Salvador de todos nós. Oramos em nome de Jesus Cristo. Amém.